Olá, como é que você tá? Tudo bem? Mais um vídeo aqui para explicar um pouquinho de constelações no canal da Mo. E vamos lá, falando um pouquinho sobre tipos de constelações, sobre os temas, né? O que seriam temas? São desejos, né? Que a gente tem, por exemplo, numa constelação familiar, sistêmica, às vezes a gente quer ver o nosso relacionamento com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso avô, né? Tratar de algum tipo de padrão que você tenha de família, que você gostaria de deixar de ter, né? Então, harmonizar alguns tipos de conflitos que originam aquele padrão, né? Então pode ser de relacionamento, com o namorado, namorada, com o marido, né? Por que você escolheu esse padrão de marido, né? Às vezes você escolhe vários maridos com o mesmo padrão, né? Várias esposas com aquele perfil, aquela sintonia, aquela vibração. Então você só muda de pessoa, mas você escolhe sempre o mesmo padrão para você seguir. Mas isso é porque, por amor, né, aos seus familiares, você tem essa tendência, porque você está seguindo um padrão familiar, né? Então, isso que é um tema, né? Tema relacionamento, tema traumas de nascimento, que agora eu desenvolver esses tipos de traumas, vendo os vídeos da doutora Eleanor, estudando na ciência do início da vida, né? Aprendi muita coisa, como a gente sofre quando a gente nasce, mesmo que seja parto normal. Agora a gente tem o parto humanizado, que as pessoas, as mães, os pais, eles se educam, né? Se educam para ter os filhos, né? Entendendo cada processo que vai passar, porquê de cada coisa, como que funciona. Então, porque os pais de primeira viagem, né, que não programaram, tem tempo de programar. Sempre tem tempo quando você tem interesse. Então, a escolha é sempre sua, né? Então, se você está grávida, vá procurar se informar. Existem vários lugares que na internet, coloca lá, parto humanizado, que é? Aí você vai começar a entender como que é esse processo, né? Então eu desenvolvi uma constelação que é muito bacana sobre os traumas, que esses traumas também limitam a nossa vida, as nossas crenças, elas ficam muito limitadas, porque vem desse sofrimento que a gente teve no nascimento. Então eu seleciono, a pessoa escolhe, né, 5 tipos de quando veio aqui, né, quando começou a chegar. Então, na pré-concepção, né, quando os pais estavam namorando para ter o bebê, pré-concepção, concepção, né, o ato em si, a gestação, o parto e de 0 a 3 anos. Então, essas 5 fases são muitíssimo importantes. E tem dado muito resultado, viu? Nossa, é incrível, muito bacana os resultados que tenho obtido. E os bloqueios, né, de prosperidade. Então, às vezes a pessoa, não sei o que eu vou fazer, quero mudar de emprego, não sei o que está bloqueando minha prosperidade. Então, pode deixar o tema livre. Também o tema livre é o que o sistema quer mostrar que é mais urgente. O sistema é muito inteligente, ele vai mostrar sempre o que é mais importante para você. Então, pode deixar livre, pode querer saber qual o bloqueio da prosperidade, no trabalho, né? Você pode
colocar a questão do trabalho, o que está acontecendo no seu ambiente de trabalho que não está te deixando feliz, né? Dores físicas, problemas em órgãos, doenças, enfim. Tudo é possível de você ver porque a causa, o conflito que está lidando e que psicossomaticamente está atraindo aquela doença para você, né? Padrões repetitivos, né? Se você tem algum comportamento que te incomoda, então você, quero trabalhar esse comportamento que eu me incomodo demais, eu não sei de onde que vem, então aí a gente vai lá no inconsciente, né? Que eu falo que a gente tem 5% só de consciente, 95% é inconsciente, que a gente não sabe que está lá dentro. Então a gente tem que sobrecarregar de coisas positivas o tempo todo, 24 horas, para a gente ter um inconsciente pelo menos mais iluminado, mais tranquilo, mais em paz, né? Sem doenças graves, né? Pode ter umas coisinhas, umas dorzinhas aqui, dorzinha ali, uma dor de cabeça e tal, mas não doenças graves. E por isso que a gente tem que cuidar sempre da nossa cabecinha. Não é a mente que vai levar a gente para algum lugar, né? É a sua vontade, a sua consciência. Por isso que meditar é ultra importantíssimo. Você ter consciência do seu agora, hoje, nesse minuto, o que você está pensando, né? O que você está aí mastigando, né? Que eu falo que fica ruminando. Está ruminando o que mesmo? Qual que é o conflito aí que está pegando? Pergunta aí para o seu sabotador, como diz o doutor Eleanor. Pergunta, vai pesquisar, mexe sua bundinha, vai pesquisar, vai pensar, vai ver o que você fez 24 horas antes dessa dor de cabeça, que você vai achar o que é o problema, né? Problemas, questões jurídicas, questões jurídicas é legal. Eu já fiz constelação para vender casa, para casa que estava com um problema do casal que se separou e estava no jurídico. Tem outro problema empresarial que tinha uma causa trabalhista, também foi harmonizado. Eu já fiz uma muito interessante, uma constelação para até é meu primo, né? Casou com a minha prima e ele tinha problema da aposentadoria, que já fazia mais de 2, 3 anos já que estava rolando e nada, né? Aí a gente foi ver contador, essas coisas no campo. É muito interessante, né? Essas questões legais e que a gente não faz nem ideia, né? E também tem tantas, nossa, eu estou fazendo um histórico de depoimento, eu até anotei aqui algumas coisas porque é muita coisa para lembrar. E eu não fico guardando também o que aconteceu na constelação, eu gosto de guardar depoimento de resultados, isso que eu acho que é importante, né? O que aconteceu na hora, os conflitos, é muito detalhe, porque para explicar é tanta informação, né, que vem, que é mais fácil você guardar o resultado, o problema e o resultado. Eu gosto de ficar mais fácil, né? Para vocês também entenderem, né, os benefícios da constelação. E já que a gente está falando em benefícios, eu vou falar um pouquinho de leis, né? As leis da constelação, que Bert Hellinger observou que é uma lei. São 3 leis básicas, né? Então, é a do pertencimento, então você sempre deve pertencer. Se você tem uma família, você tem que pertencer a ela. Se você tem um trabalho, você tem que pertencer a esse trabalho. Se você não pertence, se você não se sente pertencendo, então você está sendo excluída. Se você está sendo excluída, há um conflito emocional ali acontecendo, né? Então precisa harmonizar, harmoniza que fica tudo bem, fica tudo tranquilo, né? Vale mais que 30 terapias, 10 anos de terapia.
Às vezes uma constelação resolve coisas que há muitos anos que você não resolvia, não entendia, não vinha para o consciente, né? E numa constelação você vê. É claro que uma constelação com pessoas é mais rico em detalhes, né? A gente fazendo constelação online é muito focado e ela é resumida, né? Alguns sentimentos que eu vou contar para a pessoa. E às vezes ela vai achar que não, que é imaginação, enfim. Por isso que eu gosto de fazer mais com pessoas. Mas online tem o mesmo poder e força que uma constelação com pessoas, né? Vai funcionar do mesmo jeito, né? E hoje com esse tempo maluco que a gente, né, tem que correr, trânsito e tal, é muito mais fácil fazer online. Então eu estou dando preferência de fazer online. E as pessoas que podem vir aqui, a gente agenda. Aqui ou em Campinas, eu agendo com o maior prazer do mundo, que assim, me realizo muito fazendo constelações para pessoas, assim, junto, né? Assim, no pessoal mesmo. Falando em as leis, né? Voltando um pouquinho, a segunda lei, hierarquia. Hierarquia é muito importante, porque se você, por exemplo, eu ouvi outro dia um rapaz falando, é porque eu gasto tanto dinheiro com coisas que meu pai fez, que não é coisas que o pai dele fez. Então ele tem que pensar melhor sobre essa questão de hierarquia, né? Que ele deve respeito ao pai, porque se não fosse o pai ele não teria vida. Então é autoconhecimento que ele tem que procurar entender e ir atrás, né? Porque se fala que a culpa é do outro, complica, né? A culpa sempre é nossa. Eu era muito vítima, né? O professor, né? Meus sobrinhos também, tudo é culpa do outro, não é culpa deles, não, é só dos outros. Então, quando eu comecei a entender esse processo, nossa, caiu tantas fichas, nossa, e foi caindo, uma cascata. Foi muito bom para mim. Então, a culpa sempre é nossa, não é do outro. O outro está espelhando o que você está mostrando para ele. É essa a questão. Valor de troca, a terceira lei, importantíssima, porque tudo tem um valor, né? E você não pode dar um valor a mais que a pessoa não possa retribuir. Você dá um beijo, a pessoa dá um beijo, né, no seu relacionamento. Se ela dá um bombom, você dá um bombom. Agora, se você dá um Mercedes, último tipo, e a pessoa não tem como retribuir aquele presente, vai ficar uma coisa muito impagável. Pode até acabar o relacionamento por causa disso. Então, precisa pensar muito bem nessa questão de valor de troca entre serviços, entre pagamentos, no comércio em geral, né? Então, é interessante fazer valor de troca para empresas, né? Então, o dar e o receber é importantíssimo, importantíssimo. Então, se você conseguir fazer isso com maestria, é ótimo. Mas essa lei a gente tem que ir aprendendo aos poucos, né? Então, e percebendo também, tendo consciência no agora, né? Quando você tem consciência, você consegue ver exatamente o que é ideal. Ou você vai meditar e vai prestar atenção no que o seu coração sente e ver, esse valor tá bom, tá pouco, tá muito alto, vamos ajustar. Tem também na numerologia os números harmônicos que você pode ver. Por exemplo, o meu é 2, 4, 5 e 7. Então, tudo que eu for pôr de preço, a somatória tem que dar 2, 4, 5 e 7. Então, eu já sei que esses são os melhores números, né? Mas também não posso, né, extrapolar. Tem que ter uma faixa que você se sente confortável. Eu acho que eu estou tendo essa crença limitante já, jogando fora.
eu errava a conta para falar para cliente, eu sempre fazia para menos. Eu nunca fazia conta para mais, assim. Eu nunca errei para mais. Eu sempre errava para menos ou eu cobro menos do que eu ofereço. Então, isso também é bom pelas leis do universo. Se você faz mais do que você recebe, o universo te recompensa. Também tem essa história, né? Tem uma outra lei aí por trás. Mas é complexo, tem que estudar. E você entender qual que funciona para você, que esse que é o mais importante. Você vê o que está funcionando para você. Então aí, beleza, né? Então a constelação é uma ferramenta que é muito útil para verificar o que está oculto no seu inconsciente, no inconsciente da sua família, do seu sistema, que você quer pesquisar com esses temas, né, que eu falei para você. Né? E eu vou falar um pouquinho dos depoimentos, né, de algumas pessoas que eu consegui. Normalmente eu peço depoimento depois de 3 meses, né, porque aí as coisas já assentaram bem, né, aí eu relembro a pessoa, você lembra que você tinha essa questão, que você trabalhou na constelação, e como que está a sua vida agora, né? Aí entre 3 meses e 1 ano. Aí eu pergunto e se a pessoa observou algum hábito ou comportamento, algum padrão que ela viu que está diferente, ou mesmo que alguém da família dela observou isso, porque às vezes a pessoa mesmo não observa, mas alguém da família dela observa bastante coisa, dá diferença. E aí eu pergunto, né, como que estava antes e agora, como que está agora, né? Aí vem as respostas, né? Algumas respostas são, né? Eu estou menos triste, eu estou mais focada, mais centrada, eu estou mais generosa comigo mesma, não estou dando chicotadas, né? Estou mais generosa, estou mais tranquila, estou mais leve, estou menos dramática, né? Tudo era um drama, né? Então é interessante, né? Isso, principalmente a do nascimento, eu observei que as pessoas são mais dramáticas, né? Por causa do sofrimento do nascimento. E para a empresa, uma empresa que eu achei bem interessante, que eu peguei o depoimento, foi bem surpreendente, né? Que o empresário, ele falou assim, interessante que todos os funcionários que estavam desalinhados com o propósito da oficina, eles pediram demissão. Assim, umas 3, 4 pessoas saíram. E foi ótimo, porque eu renovei os funcionários que entraram, eles estão mais focados naquele propósito e está mais harmonizada a empresa. Olha que beleza! Ele tinha muita dor de estômago, preciso perguntar para ele se ele tinha gastrite, né? Gastrite emocional, né? Totalmente, né? Agora eu vou perguntar para ele como é que está o estômago, que eu acabei de lembrar. Então são esses detalhes interessantes, né? Que eu gosto de contar, os causos. Então fica aqui mais um vídeo para você entender o que é constelação sistêmica familiar, os temas, né? Gratidão pela audiência e muita semana ótima para você, dia maravilhoso, que você fique bem e feliz. Gratidão.